O setor de exploração e produção da Petrobras, que é o setor mais importante do ponto de vista de geração do próprio óleo, de tecnologia, a Petrobras reduziu entre 2015 e 2016 em 25% o valor dos investimentos, isso significa 16 bilhões de reais. A Petrobras, nesse ano, com a gestão parente, já vendeu uma série de campos do pré-sal e já anunciou também no seu plano de negócio a saída de várias áreas da companhia, biocombustível, GLP, fertilizantes, petroquímicos. Então, esses dois elementos que a gestão coloca como parte de uma boa gestão, na verdade, estão relacionados com essa estratégia de vender ativos. E essa estratégia dialoga com o quê? Com duas grandes questões que são importantes a gente entender hoje do contexto tanto nacional quanto internacional. Do ponto de vista nacional, o atual governo tem um claro interesse em atrair capital estrangeiro para a economia brasileira. E o pré-sal, o petróleo, hoje é a principal fonte de riqueza do país para você atrair esse capital estrangeiro. Então, essa política da Petrobras de reduzir sua participação no pré-sal, de reduzir investimento e vender ativos, dialoga diretamente com a estratégia do governo federal, de algum modo abrir espaço para a entrada do capital internacional nesse setor. Do ponto de vista internacional, é importante a gente lembrar que o petróleo hoje vive uma dificuldade de descobrimento de novas reservas, e o pré-sal, então, num certo sentido, tem um papel hoje fundamental do ponto de vista da geopolítica do petróleo. Quando a gente olha, por exemplo, para 2035, o Brasil vai ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Então, as grandes empresas que hoje também estão refazendo as suas políticas de investimento, elas têm muito interesse em entrar no mercado nacional. Então, a saída da Petrobras, a redução de investimento da companhia, de algum modo, também facilita a execução dessa política microeconômica das grandes empresas de petróleo. Então, assim, quando a gente olha para o resultado e para o que a gestão da Petrobras diz que são elementos fundamentais da sua gestão, elas, na verdade, estão dialogando com fatores que são, primeiro, a atração do governo, a ideia do governo federal de atrair investimento, então esse é um ponto fundamental. E segundo, um cenário também complexo da geopolítica de petróleo, isso permite que as grandes empresas, de algum modo, possam entrar no país. Então, eu acho que para fechar um pouco essa discussão, a gente tem que entender esse resultado do ponto de vista também do contexto nacional e internacional que ele está envolvido. A Petrobras, a partir de 2003, ela adquiriu uma dimensão global. O setor petróleo do Brasil adquiriu uma dimensão global. O pré-sal hoje, ele é um ativo que as empresas mundiais, globais, estão de olho. Então ela virou uma fonte que, de algum modo, de disputa internacional. Essa gestão atual que está fazendo é abrir mão de ser um protagonista dessa gestão. Então eu acho que, em relação à fragmentação, essa saída da Petrobras de vários setores, essa ideia de você desintegrar a empresa, de algum modo dialogam com esses dois interesses que estão colocados.